participar, senão fica de fora. A experiência que nós temos aqui na cidade de Fortaleza, que são com as crianças que estão num bairro mais de periferia, numa região bastante, uma região violenta, né, uma região de alta criminalidade. Nós temos as crianças, e apesar de ser um lugar pequeno, né, as crianças, a mobilidade das crianças até a escola é sempre acompanhada de um adulto. Nós fizemos um trabalho com essas crianças sobre a identidade das crianças na cidade, no espaço do bairro, e as crianças não tinham nenhum conhecimento do nome da rua que elas moravam, o número da casa que elas tinham, qual era o caminho que elas faziam. Elas não sabiam. E elas não sabiam dizer o que elas viam quando elas chegavam até a escola. E todas, praticamente, a maioria vai a pé. Quando a gente começou a fazer participação infantil, trabalhar com participação infantil, a gente começou a trabalhar na zona rural. E foi encantador, né? Foi completamente diferente, né? Por quê? Porque aí é uma apropriação, elas têm uma identidade, uma apropriação do espaço, né? Daquele espaço, daquela comunidade, elas têm um orgulho da comunidade que elas moram. É uma outra experiência. E óbvio que aí a mobilidade, por ser um lugar menor, óbvio que a mobilidade também é diferente e não tem um planejamento de uma cidade, porque as comunidades rurais do Nordeste é um pouco diferente das comunidades rurais do Sudeste e do Sul. A rua, do ponto de vista poético, ela como o primeiro contato da criança do ponto de vista da liberdade é a rua, é a via. E a rua tem que ser um espaço, como a segurança da rua, a continuação da casa das pessoas. Então, o melhor jeito de você resolver isso é democratizar a rua, é mostrar que a via, né, ela não é de uma parte das pessoas, principalmente de quem usa carro. A via é de todos. E o jeito de você proteger os mais frágeis, e aí a criança entra como primeiro lugar, é você reduzir a velocidade do carro. Então, nós fizemos aqui na cidade de São Paulo uma política de redução das velocidades dos veículos. Por que isso? Porque o número de mortes na cidade era muito grande. Nós não estávamos cumprindo a meta da ONU, na área da saúde, da redução de mortes no trânsito. Então, nós fizemos uma política radical. Radical no sentido seguinte: padronizamos a cidade de São Paulo tudo em 50 km por hora, exceto nas marginais, que foi 60, e num pedaço da 23, que foi 60, que tecnicamente era viável, mas toda a cidade você não tem uma velocidade acima de 50 por hora. Isso nas vias principais. Nas vias secundárias, é onde geralmente o tráfego é menor, e é onde tem os moradores, tem as pessoas, tem as crianças, aí nós fizemos uma política de tráfego seguro, que a gente chama, que é justamente você reduzir de 40 por hora, 30 por hora, 20 por hora. O próprio Código de Trânsito, ele está lá no primeiro artigo dele, ele diz o seguinte: o trânsito é composto por pessoas, veículos e animais. Então ele coloca a pessoa, o ser humano, em primeiro lugar, e não o veículo. Isso não é gratuito, isso não é à toa. O trânsito tem que ser pensado para atender o ser humano. O projeto A Caminho da Escola, especificamente, como é que a gente tentou incorporar essa crítica? Ele é um projeto que a gente quando eu entrei para o Centro de Educação, ele já existia, era um projeto que já existe desde 2007, mas ele ainda focava nessa questão mais tradicional do cuidado que a criança tem que adotar no caminho de casa para a escola e da escola para casa. Então a gente incorporou o cenário de risco. O que seria isso? As crianças, elas são convidadas após toda a apresentação, tem uma apresentação teatral, eles fazem brincadeiras em sala de aula, eles fazem uma atividade de feedback, mas durante a semana, após a visita do projeto em cada escola, eles fazem uma observação, A gente capacita os professores também para participarem desse momento,
para eles observarem o entorno da escola, não só em relação à questão da segurança, onde é perigoso, onde acontece acidente, mas em relação às diversas faces da mobilidade, o conforto. A calçada, ela tem a largura suficiente, ela é confortável, o ponto de ônibus tem abrigo. Então, tudo isso faz parte de você privilegiar esse lado humano do trânsito. Então, no final dessa semana, as crianças elaboram um mapa de risco, eles preenchem um questionário, que a gente tem um modelo, e as crianças elaboram esse mapa de risco que a gente recolhe. A CETRI volta lá, depois de um tempo, e recolhe esse projeto. Aí começa uma parte bem delicada, que é justamente a articulação nossa, né, do Centro de Educação, com os diversos setores que vão poder realizar essa transformação. O principal benefício, principalmente para um órgão de trânsito, como é o caso da CETRI, é o respaldo que você ganha quando você elabora um projeto e coloca na rua algo que foi planejado em parceria com a comunidade.